Fala pessoal, aqui é o Marcelo e esse é o Xiaomi 1C. Bom, aspiradores inteligentes estão se tornando cada vez mais comum na casa das pessoas e aqui, como é um canal de tecnologia, não poderia ser diferente, não é mesmo? Eu tô usando o Xiaomi 1C há mais ou menos um ano. Confesso que eu comprei ele com o pé atrás, eu e minha esposa, mas cara, tá sendo uma mão na roda aqui pra gente, principalmente agora que a gente tem uma bagunceirinha aqui, espalhando coisa por toda a casa. Então hoje eu vou falar pra vocês da nossa experiência com o Xiaomi 1C e vou dizer aí se vale a pena ou não. Se você tá procurando um aí, eu espero que esse vídeo te ajude. E galera, antes de mais nada, se você não for inscrito ainda, já desce no botão aqui de inscrever-se. Toda semana, ou quase toda semana, tem vídeo novo aqui no canal. E já deixa o gostei aí no começo pro YouTube entender que você tá gostando do vídeo aí e recomendar para mais pessoas aí, né? Beleza? Agora vamos começar. Eu gosto de começar falando sobre a construção e no Xiaomi 1C não é diferente. Vamos falar sobre a construção do aparelho, que é muito boa. Ele tem um formato arredondado, isso é bem legal. Ele é praticamente feito inteiramente de plástico duro. Apenas a tampa dele ali de cima para você tirar o tanquinho ali da sujeira é de plástico um pouco maleável. Até aquela parte que tem na frente dele ali que ele vai bater na parede é feita de um plástico duro e ela é bem resistente. A gente está usando aqui, como eu falei, há mais de um ano esse aparelho e não tem o menor sinal de rachado ou algo do tipo, quebrado também, não tem nenhum. Claro que vai riscar bastante porque a superfície dele ali na frente tem um sensor, né, infravermelho, que ele vai fazer a leitura do ambiente ali. Leitura do ambiente não, ele vai ler ali que ele está se aproximando da parede, por exemplo, para ele poder parar. Então essa parte ela vai riscar um pouco porque ela é feita, parece um preto piano, né, um black piano ali, mas ela vai riscar bastante porque vai entrar em contato com a parede ali e tudo mais. Não tem muito o que fazer porque é esse o funcionamento do robô, mas no geral ele é muito bem construído mesmo. Embaixo dele também é feito de plástico duro e aí embaixo também tem as escovas dele, o pano que eu vou falar mais tarde, tem também a escovinha lateral ali. E todos esses materiais também são muito bem construídos. A escova bem embaixo dele ali, aquela que fica girando, é construída de borracha. Tem umas borrachas em volta dela ali. E também tem a escova em si, né? Ela tem umas sardinhas ali, parece uma vassourinha. E também é bem construída. A gente está usando ele aqui há bastante tempo e ainda não substituímos ela. E substituir também é bem fácil e no AliExpress você vai encontrar bem facilmente essas escovas. Aquela escova lateral também, ela é construída de borracha, tem as sardinhas dela ali que vai jogando a sujeira pro meio para a escova embaixo ali pegar a sujeira. É construída de borracha e também é bem feitinha, então não apresentou nenhum defeito até o momento. Suja bastante, não vou negar, ela suja bastante, mas está cumprindo bem o papel até o momento. Então, não tenho muito mais o que falar sobre a construção, é muito bem feito o robô, muito bem resistente também, porque ele, né, vai socar a parede aí em determinados momentos. Então, construção é nota 10. E bom, falando sobre as escovas e o reservatório de água, ele vai ter uma escova aí embaixo ali, que ela vai ficar girando e pegando a sujeira embaixo do robô. Vai ter uma escova lateral ali que vai ficar jogando a sujeira pro meio pro robô pegar, para essa escova pegar, na verdade, né, que vai ficar girando ali embaixo. Ele tem um reservatório de água, que no reservatório vai o paninho ali, então ele consegue passar pano enquanto vai aspirando também. E abrindo a tampa dele ali, você vai encontrar o reservatório onde vai ser armazenada a sujeira mesmo, né, que vai ser sugada por aquela escova que tá ali embaixo. A escova externa que fica do lado ali, ela cumpre bem o papel, ela joga bem a sujeira ali no meio do aspirador. Às vezes tem uma sujeirinha ou outra que tá querendo escapar ali e ela joga pra lá, assim, mas geralmente é um lugar que o robô vai passar, então tá tranquilo, o robô vai conseguir pegar. Porém, eu acho que o robô poderia ter duas dessas escovas. Eu acho que limparia melhor. Porque, por exemplo, quando ele termina de fazer a limpeza ali no meio da casa, digamos assim, ele vai passar nos cantos. E como tem uma escova somente, ele vai passar só em um canto, assim, né? Ele vai indo só de um lado. Ele poderia mudar a direção dele e ir dos dois lados, por exemplo. Não sei se eu consegui me fazer entender aqui. Sem falar que duas escovas também, como eu disse, poderiam jogar melhor a sujeira ali para a escova do meio, para ela poder captar essa sujeira melhor. E essa escova também suja pra caramba. Logo na primeira utilização do robô já sujou muito. Não que minha casa seja muito suja, mas de fato, como é uma escova branquinha e as cerdas dela também são brancas, então vai sujar bem fácil. A escova ali embaixo, ela consegue pegar bem a sujeira, muito bem mesmo, inclusive. Um problema que ela tem é que, por exemplo, se tiver muito cabelo no chão, o cabelo vai ficar todo ali na escova, né? Então, e pra tirar é bem chato também. Eu tentei tirar algumas vezes aqui, tem que ser bem paciente, na verdade, pra tirar todo esse cabelo. Mas é uma escova que cumpre bem o seu papel, não vi nenhum defeito nela no momento, tipo de algum rasgado na borracha e tudo mais. As cerdas também estão funcionando bem, estão cumprindo bem o papel. O robô tá passando bem, então é de boa. O reservatório tem 200 ml e no aplicativo você consegue mudar a quantidade de água que ele vai jogar no pano para passar.
E eu vou falar pra vocês que a casa fica bem limpinha com ele passando pano. Eu deixo sempre na configuração mais alta de água e ele consegue passar na casa inteira e ainda sobra mais ou menos uns meio tanque de água. Então ele economiza bem. O paninho, dependendo da quantidade de sujeira que tá na sua casa, vai sujar bastante, mas o legal é que ele é lavável. Então você consegue passar uma escovinha nele ali e ele fica limpinho de novo. E no meu caso eu também não precisei trocar esse paninho até o momento, então ele tá bem de boa. Aqui já dá pra ver que é bem confiável esses acessórios que vêm junto no aspirador, né? Porque eles duram bastante tempo. Ah, e falando também a respeito dos acessórios, quando abre a tampa ali do aspirador, você consegue pegar ali o reservatório onde vai ser armazenada toda a sujeira dele. E ele tem um filtrozinho ali também, que dá pra você limpar ele. Eu acredito que não dá pra lavar, não dá pra molhar ele, mas você consegue limpar. O aspirador ele veio com uma escovinha bem pequenininha assim, mas eu não faço a menor ideia de onde tá essa escovinha, porque ela consegue entrar nas ranhuras ali do filtro e você consegue remover aquela sujeirinha que foi lá no fundo do filtro. Só que eu perdi essa escovinha. Então para limpar o filtro eu preciso bater ele em algum lugar para aquela sujeirinha vir para frente e eu conseguir limpar o filtro. Como o filtro está em contato com a sujeira, eu acredito que é a peça que mais desgasta, assim, sabe? É a peça que mais suja, na verdade. Então talvez o filtro você precise trocar com mais frequência. Agora se você me perguntar quantas vezes eu troquei esse filtro, eu vou te dizer que eu não troquei nenhuma. Mas ele tá limpando bem, Falando sobre a conectividade do Xiaomi 1C, ele se conecta na rede de 2,4 GHz e o sinal é bem bacana, ele consegue ir bem longe e consegue pegar bem o sinal ainda. Não tem muito o que falar aqui, na verdade. Dispositivos inteligentes, geralmente eles são conectados na rede de 2,4 GHz, até pelo alcance, né, que é maior que a rede de 5 GHz, então fica o adendo aí da conectividade. Você consegue controlar o Xiaomi 1C através do aplicativo dele também. Você consegue controlar praticamente tudo por ele. Claro que ele tem suporte aos assistentes virtuais, como a Alexa e o Google Home, o Google Assistente, na verdade. Minha Alexa não acendeu ali? Não, beleza. Mas você consegue também fazer alguns ajustes finos ali no aplicativo. Como, por exemplo, você consegue pedir para o robô para ele aspirar mais forte, porém ele vai fazer mais barulho, mas ele vai aspirar mais forte, digamos assim. Você consegue também mudar o nível de água do reservatório de água, quanto de água vai ser despejado no pano para passar no chão. Você consegue controlar o robô como se fosse um controle remoto, um carrinho de controle remoto. Isso é bem legal para quando o robô, por exemplo, não passa em algum lugar. Você consegue pegar ele ali com o controle remoto e passar ali rapidão. Pelo aplicativo também você consegue delimitar áreas onde o robô não pode passar, como barreiras virtuais. Você consegue também delimitar uma área ali onde ele vai limpar só naquela área, e isso é bem legal também. Pelo aplicativo você também consegue colocar algumas rotinas, como por exemplo, fazer com que o robô limpe todo dia às 3 horas da tarde ou às 8 da manhã. Consegue fazer isso pelo aplicativo também, bem bacana. Consegue atualizar o robô pelo aplicativo, enfim. Muita coisa você consegue fazer pelo aplicativo, isso é bem legal. E o aplicativo funciona muito bem, inclusive quando eu tô fora de casa e peço pro robô limpar, eu consigo ver a posição do robô ali no mapa, então é bem legal, bem bacana. Não é em tempo real, obviamente, mas ele funciona bem, consegue dar um feedback bem satisfatório. Falando sobre a bateria do aspirador, ela possui 2.400 mAh e aqui na minha casa, que tem uma área construída de mais ou menos uns 45 metros quadrados ou 50, não sei. A minha casa é pequena, eu fiz uma reforma, eu ampliei ela aqui, mas ainda assim é considerada uma casa pequena. Porém, o robô ele consegue limpar ela muito bem, consegue limpar toda essa área construída e ainda sobra mais ou menos uns 35, 40% de bateria. Então dura bem. Só que se eu for limpar 2 vezes ao dia, por exemplo, eu preciso esperar ele carregar todo para daí poder limpar novamente. Eu acho que aqui a bateria poderia ser maior, até pelo tamanho do robô, né? Eu acredito que ela poderia ser maior para durar mais tempo ou até mesmo limpar 2 vezes, né? Seguidas, se caso você precise. A base de carregamento dele é bem pequenininha e bem discreta. E aqui no meu caso eu deixo debaixo do painel da sala ali, então é bem de fácil acesso a ela. E a base possui sensores ali na frente e o robô consegue saber exatamente a posição dela para ele poder estacionar ali e continuar carregando. Isso é bem bacana. E agora vocês estão querendo saber, será que esse robô limpa mesmo? Eu te explico. Olha, se na sua casa tem uma sujeira superficial, poeira ou algo do tipo, ele vai conseguir limpar muito bem. O poder de sucção dele é muito bom, ele consegue passar em praticamente todas as áreas ali também. Você vai precisar preparar o ambiente antes, eu acabei não falando isso, mas é bem interessante você preparar o ambiente antes, como por exemplo tirar as cadeiras do caminho ou tirar algum tapete que ele pode ficar enroscado. Ele consegue subir em tapetes inclusive, mas eu tive uma experiência, até mudando um pouco de assunto, eu tive uma experiência aqui que eu tinha um tapete no antigo escritório aqui da
minha casa e o tapete ele era um pouco alto, assim. Não que ele era um pouco alto, mas ele tinha uns fiozinhos, assim, que eram um pouco grossos e bem altos. E o robô ficou enroscado lá. Então, eu prefiro tirar os tapetes para ele poder limpar, para não ter o risco, na verdade, né, dele não ficar enroscado e eu precisar ir lá socorrer ele. E muitas vezes eu não tô em casa, então eu não consigo ir lá e socorrer o robô, né, desenroscar ele para ele continuar limpando. Então eu prefiro preparar o ambiente, e até uma dica que eu dou para você que tá pensando em comprar ou já tem, prepare um ambiente onde o robô vai passar antes, que ele vai ser bem mais efetivo. E agora voltando à limpeza, se a limpeza que ele vai fazer é superficial ali, alguma poeira no chão ou algo do tipo, aquela sujeirinha que é fácil de tirar, ele vai conseguir limpar muito bem. O pano dele também passa muito bem no chão, então ele vai deixar bem limpinho. Agora, se for uma sujeira mais grossa, aquele barrinho que você entrou ali dentro de casa e não limpou no dia ali, ou não limpou na hora, e aquele barrinho secou, por exemplo, ou algum molho que você deixou cair no chão e o molho secou e ficou difícil de tirar, esse robô não vai conseguir tirar essa mancha. Você vai ter que ir lá com o rodo e com o paninho e passar ali naquela área para a mancha poder sumir. O robô ele não consegue tirar isso, até porque ele não é forte o suficiente, ele não exerce um peso suficiente sobre o chão para ele poder tirar essa mancha, né, que fica. Então, para esse tipo de sujeira, ele não é recomendado, né? Melhor você pegar o rodo mesmo e passar lá no chão. E ainda falando sobre a limpeza, tem alguns lugares aqui na minha casa onde o rodapé é escuro. E como o robô usa os sensores infravermelho dele para poder detectar ali aonde a parede tá, para ele ir desacelerando e bater bem fraquinho na parede, o infravermelho não consegue ler a parte escura da parede, né? Que é os rodapés da minha cozinha. E ele vai bater com tudo, cara. Ele vai dar uma porradaça onde é escuro. No começo eu achei meio estranho, eu achei que ele tava até meio bugado ou algo do tipo, mas depois eu notei que é só nas partes onde tá escuro mesmo que ele não consegue fazer isso. As outras partes onde o rodapé é claro, ele desacelera e ele bate suave, daí ele vira e continua o caminho dele. Então fica o alerta aí pra você que tem um rodapé escuro na sua casa, ele vai bater com tudo. Mas não se assuste, porque infelizmente é normal. E também eu enfrento um problema aqui com o aspirador, que é o seguinte: lá no meu quarto, a minha cama fica bem no meio ali, né? O guarda-roupa tem a área de cima aqui, tem as partes laterais e a cama vai ficar bem no meio do quarto. E o que acontece é o seguinte: tem um corredorzinho ali na lateral da cama, né? Que dá acesso ali à minha parte do guarda-roupa. O robô, ele consegue até andar por aquele corredor, porque ele cabe ali certinho, né? Fica até uma sobrinha ali, então ele consegue rodar ali tranquilamente. Ele limpa aquela parte, só que quando ele vai voltar, ele parece que buga, sabe? Ele volta pelo corredor, ele fica ali pensando e tal, e daí ele volta pra lá e fica nesse loop. E em muitos casos, ele dá uma mensagem dizendo que ele fica preso. Ele dá uma mensagem nele, né? Que eu consigo ouvir uma mensagem em inglês falando que ele fica preso, e também dá uma notificação no meu celular dizendo que ele fica preso. Então eu preciso ir lá, resgatar o robô, tirar ele daquela área, né? Tirar ele do meu quarto e colocar ele em alguma outra área para ele continuar a limpeza, senão ele vai ficar preso ali e ele não consegue voltar. E esse é um problema recorrente que realmente eu não sei como resolver. Eu já tentei resetar ele, inclusive, e eu não consegui resolver esse problema. Eu achei bem estranho, inclusive. Eu não lembro se teve alguma atualização de firmware depois que eu tive esse problema, eu acredito que não. Eu tô torcendo para que na próxima atualização de firmware ele corrija esse problema. E aí, vale a pena ter um robô desse na sua casa? Olha, eu vou dizer a minha experiência aqui. Esse robô tem ajudado a gente demais. Eu comprei ele com o pé atrás, é bem verdade, eu achei que ele não ia aspirar muito bem. Eu já tinha em mente que ele não ia aspirar sujeira mais pesada, né, como eu citei anteriormente, mas sujeira mais leve, ele trabalha muito bem. E como aqui em casa geralmente venta um pouco e entra bastante poeira e tudo mais, ele consegue se virar muito bem e deixa a casa muito limpinha. Então naqueles momentos que a gente não tem tempo, por exemplo, a gente tem tempo só de lavar a louça muitas vezes, simplesmente eu lavo a minha louça, beleza? E deixo ele passando. Ou então eu faço o seguinte: eu termino de fazer o que eu preciso, ergo as cadeiras, tiro os tapetes do caminho e tudo mais, e deixo ele passando enquanto eu venho trabalhar. Isso é muito prático porque você não precisa fazer uma tarefa, é menos uma tarefa que você precisa fazer na sua casa, porque o robô dá conta. Então, no meu caso, valeu muito a pena. Eu acredito que se você está procurando também um robô como esse, eu acredito que vai valer bastante a pena também, porque é menos uma tarefa que você vai deixar de fazer no seu dia, que você pode aproveitar esse tempo para fazer outras coisas. Esse é o objetivo dos aparelhos de casa inteligente, né? Alguns atrapalham a sua vida, mas na grande maioria dos casos eles te ajudam bastante. E esse robô é um dos aparelhos que te ajudam muito. Então, eu digo que vale muito a pena. Mas assim, vale muito a pena comprar na China, beleza? Porque aqui no Brasil, cara,
não vai. Não vai mesmo. Na época que eu comprei esse robô, com a taxa de importação, porque ele foi taxado, eu paguei um total de R$2.000 nesse robô, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E no mesmo período que eu comprei esse robô, que nós compramos, né, esse robô, aqui no Brasil, na loja oficial da Xiaomi, ele tava R$4.000, tava o dobro. Então, vale muito a pena comprar e vale muito a pena comprar fora do Brasil, mesmo você pagando a taxa. Eu vou ver se eu descolo um link para colocar aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interessado aí, poder comprar o robô lá fora, porque aqui, pelo amor de Deus, cara, tá muito caro. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like aqui no vídeo para o YouTube poder recomendar esse vídeo para outras pessoas que estão procurando também o aspirador. E se você não for inscrito ainda, considere inscrever-se aqui no canal, porque é de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar pra caramba. Beleza? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui e tchau!